Boeing Ra, o notável pintor e mestre espiritual do século XX, que morre em 1943, no seu livro O Fantasma da Liberdade, que é Spent Freiheit, diz-nos um dos capítulos intitulados A Ciência, segmentos de níveis subtis acerca da linguagem e das estruturas da realidade bastante interessantes que justificam nossa ponderação, nossa cogitação ou meditação dos mesmos. Cheia de universal sabedoria, de conhecimento imenso, a linguagem é a mãe de todo esse conhecimento. Mas o caminho foi longo entre o balbuciar de outrora, tosco e rouco, dos nossos antepassados animais, com os meios de comunicação de um extremamente rudimentar intelecto, e a primeira palavra engendrada pelo Espírito. O simples som da voz não podia tornar-se linguagem antes que o cérebro animal do homem primitivo tivesse sido suficientemente impressionado para absorver as partículas de luz material que irradiavam em todos os lugares e transformá-las em forças de compreensão. Esta afirmação é bastante subtil. Absorver as partículas de luz material que irradiavam em todos os sítios e transformá-las em forças de compreensão. Esta transmutação de partículas de luz solar, em forças de compreensão, pouca gente, quase nenhuma mesmo, pensa, admite, intui. Não se trata apenas de uma imagem quando se fala da luz, da inteligência, da razão, do pensamento e da luz do espírito. O que se torna a nós, graças ao olho físico, perceptível enquanto luz física do Sol e das estrelas, enquanto que irradiação enfraquecida do Sol pela Lua refletida, tudo isto é, ao mesmo tempo, substância espiritual, que o cérebro não desenvolvido dos outros animais não pode perceber, mas que é recebido pelo cérebro do espírito humano terrestre, desde há muito sensibilizado a esta influência, e tal é transformado numa força que a alma utiliza para construir o seu domínio interior de conhecimento. Aqui de novo temos esta afirmação de que qualquer luz solar que nós vejamos, ela é ao mesmo tempo uma substância espiritual. Algo que poucos seres, em raros momentos intuitivos, conseguem ver mesmo e sentir essa substância espiritual irradiada pelo Sol. Pois é essa força que a alma utiliza para construir o seu domínio interior de conhecimento, transformada numa força
a luz, força, conhecimento. Amém. Mesmo na existência exterior, nós não podemos alcançar mais que do que os simples animais terrestres mais evoluídos se a alma não tivesse essa possibilidade de se criar, graças à transformação da pura força de luz, em imagens captáveis pelo pensamento de todas as coisas exteriores. Isto é muito interessante, de novo, esta ideia de que as imagens que o nosso pensamento cria das coisas dependem desta apropriação da força luminosa solar. É unicamente graças a estas imagens das formas exteriores que nós podemos tornar alcançáveis relações que escapam à percepção dos sentidos e que os nossos irmãos animais, mesmo que tivessem atingido o mais alto grau de desenvolvimento animal, não conseguem captar. Ora, o pensamento, que não se aplica senão aos reflexos das formas do mundo exterior, mas também se aplica à nossa própria criação interior, estaria impossibilitado de o fazer se não dispuséssemos em grande abundância no nosso cérebro da substância transformada da luz física. Outra afirmação extremamente importante e que nós não temos bem consciência alguma e que nos devia capacitar a valorizar mais a meditação como forma de absorção desta força luminosa que fica em nós, no nosso cérebro, no nosso aura da cabeça. Toda a representação que é formada da vida interior de uma pessoa terrestre, todo o pensamento que um ser possa conceber, é apenas uma imagem nascida da transformação da substância física da luz. E é só no condensado engendrado deste modo que a realidade da alma e do espírito substancial se tornam-nos captáveis aqui embaixo. Ou seja, há que absorver e condensar a substância física de luz em nós próprios para que possamos sentir, através dessa substância física da luz transformada, a realidade da alma e do espírito substancial. A reprodução sonora da imagem interior nascida desta transformação é a linguagem, cujo caráter particular depende do ritmo vital inerente à configuração individual de cada povo. Este pequeno parágrafo é também riquíssimo, pois diz-nos que a linguagem depende do ritmo
vital de cada povo na sua configuração individual, na sua grande alma, para usarmos uma expressão do Fernando Pessoa, que chegou mesmo a afirmar: minha pátria é a língua portuguesa. Esta substância luminosa, transformada nos cérebros, que penetra continuamente tudo o que é terrestremente físico, graças aos movimentos ondulares dos corpúsculos pequeníssimos de força luminosa, dá nascimento às figuras mais diversas. Não correspondendo necessariamente ao que quer que seja de real. Seja que se trate, ao falarmos do modo habitual, do real do mundo exterior, ou ainda do real absoluto, que só se pode manifestar nas formas anímicas e espiritualmente substanciais. Outro parágrafo de uma profundidade muito valiosa. Já que temos aqui uma consciência de que a física quântica hoje em dia também conseguiu e que transmite e que refere-se às partículas e às ondas que são transformadas no cérebro, partículas e ondas luminosas que são transformadas no cérebro para dar origem às imagens e depois às palavras, à língua. É por isso, desde os tempos mais antigos, que a experiência permitiu aos homens terrestres dotados de um pensamento consciente de se aperceber que a força interior criadora das imagens deve ser severamente disciplinada se queremos discernir o real autêntico. Isto também é muito importante, pois há muita gente, nomeadamente poetas, mas também contistas e escritores, que se perdem demasiado em criações absolutamente irreais ou, por vezes, mesmo inúteis ou mesmo nocivas, e que vão fazendo perder a capacidade depois de discernirem o real autêntico. Os falsos raciocínios, os erros do julgamento foram em todos os tempos a consequência da irresponsabilidade, da despreocupação com que as pessoas procederam a esta construção interior, ou seja, sem fazerem uma disciplina forte da força criativa de imagens interior que nós temos. Foi preciso uma longa sucessão de gerações de numerosos indivíduos exercendo sobre si mesmo um controle para que se chegue a determinar finalmente, com certeza, os métodos interiores de criação de formas que convém extrair definitivamente para que o resultado do pensamento e do raciocínio conduzam a uma interpretação exata dos factos enquanto testemunho da realidade. É de lá que podemos afirmar bem que nasceu, ou que saiu a ciência. Mas como esta severa disciplina quanto a nós próprios, não motivada pela necessidade, destruía muitas ilusões, o que é que sucedeu? Foi inevitável que
ao destruir muitas das ilusões às quais as pessoas estavam apegadas, alguns, prisioneiros dos seus preconceitos, não estavam dispostos a abandonar a sua tendência imoderada a formar imagens. E é por isso que está largamente espalhada a vã ilusão que se crê liberta dos constrangimentos de um espírito científico rigoroso. Ora, a impressão que a liberdade do seu próprio pensamento é ameaçada pela ciência e não nos apercebemos que continuamos a perseguir o fantasma da liberdade ao procurarmos subtrair-nos à necessidade, a qual deve também ordenar toda a atividade criadora interior para que ela possa dar uma imagem da realidade. Isto é muito importante, esta reafirmação aqui do título do livro, Fantasma da Liberdade, que tenta escapar à necessidade, quando a necessidade é, no fundo, a ordem do universo. É verdadeiramente pela necessidade de realizarmos isto ou aquilo que, de facto, conseguimos fazer evoluir e libertar-nos sem cairmos nesse aspecto de, pela liberdade, escamparmos ao que é verdadeiramente a ordem, o destino, ananke, como se dizia na Grécia Antiga, a necessidade. Certo que muitos dos servidores das ciências exatas são apenas pobres carroceiros incapazes de ver para além da carga que leva a sua carroça. Certamente a ciência, a pretensa ciência, esconde também muito de autossuficiência pretensiosa. Mas se um instrumento pode ser mal manejado, isso não prova que ele não esteja adaptado a um trabalho corretamente executado. Trata-se de uma asneira crer que o sentimento autêntico religioso esteja ameaçado pelo facto de uma ciência, ou da ciência estar submetida às leis do pensamento. E é também uma asneira supor que o caminho do mais alto conhecimento espiritual esteja fechado à verdadeira ciência pela única razão ou causa que a prudência impeça hoje ainda o homem que pratica o pensamento científico de se aventurar em domínios onde não se pode penetrar cientificamente, que depois de eles estarem abertos pela experiência vivida. Será ou seria anti-científico concluir que aqueles que exercem uma atividade científica jamais poderão decidir a procurar neles mesmos as possibilidades de experiência espiritual, apenas pelo facto de que, hoje, para a maior parte das pessoas, tudo não se deixa conceber porque o seu objeto pede para ser vivido, senão a uma acumulação de velhas superstições. É verdade, é certo que aquele que pratica a ciência de um modo que parece que o torna estranho à vida, desperta, no qual o pensamento
do qual essa vida desperta o pensamento só deveria ser um servidor, esse mesmo que pratica também é mistificado pelo seu sonho, tal como aquele que é possuído pelo produto das suas elucubrações, das suas fantasmagorias confusas. Toda a empresa humana deve servir a vida, deve se esforçar de enriquecer a existência terrestre, a fim de que o homem não se torne mais um escravo, aí onde ele procura estabelecer o domínio. Outra afirmação muito atual, já que vemos a ciência a ser utilizada por médicos e sobretudo políticos e jornalistas e propagandistas em instrumento de controle e domínio das pessoas. Ora, toda a ciência que se alimenta da linguagem não é senão a representação fonética da modulação interior, da tal força de luz física transformada, pelo que o desenvolvimento da ciência depende, numa grande medida, de uma interrogação apropriada da linguagem. Pratica-se muito pouco esta interrogação, onde ela deveria ser reconhecida desde há muito como o meio mais seguro de adquirirmos novas intuições. E nós vemos isto na pressão absurda, criminosa, com que centros médicos ou políticos ou as redes sociais, o Facebook, Twitter, tentam controlar e impedir esta interrogação fundamental para o desenvolvimento, o aprofundamento, não só de conhecimentos como de intuições. O conhecimento não resulta apenas das reações químicas que se produzem nas provetas. Ela não se deduz unicamente de uma constante observação. As descobertas, bastante das mais importantes, deveram-se ao facto que uma palavra deu o clique para um despertar do pensamento que soube então onde é que se encontrava escondida a resposta que muita gente procurava. Haverá ainda muito a descobrir para aquele ao qual a linguagem indicará o caminho, se ela sabe interrogar como ele convém. Não há praticamente conhecimento aqui embaixo ao qual não se possa aceder pela linguagem. Mesmo quando nós pensamos estar a trabalhar ou a ligar-nos com as coisas elas próprias, elas não são, contudo, que as imagens interiores correspondentes criadas pela força de luz transformada, da qual nós dispomos